Capítulo 7. A adoradora cativante. Libertada de um passado doloroso. Libertada para derramar louvor. Já soube da novidade, o vendedor do mercado cochichou. Jesus está na cidade, jantando na casa de Simão. Ao ouvir a notícia, o coração de Betânia bateu acelerado, enquanto ela se lembrava da primeira vez que viu Jesus. Ela estava no meio da multidão, no átrio do templo, quando os líderes religiosos interromperam os ensinamentos de Jesus, arrastando diante de todos uma mulher surpreendida em adultério. Os fariseus expuseram a mulher como um prêmio a ser conquistado. Jesus e os fariseus iniciaram um diálogo sobre a situação e o que deveria ser feito com a adúltera. Em seguida, Jesus abaixou-se e escreveu alguma coisa na terra. E depois disso, aquele que estiver em pecado, atire a primeira pedra. Um a um, os homens largaram as pedras e afastaram-se. Betânia deu um passo à frente para não perder uma só palavra do que Jesus diria à mulher. Ninguém a condenou? Jesus perguntou. Ninguém, Senhor. Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Betânia teve a sensação de que Jesus falou diretamente com ela, embora tivesse com o rosto escondido atrás de um véu no meio da multidão. Jesus então virou-se como se soubesse exatamente onde ela estava escondida e fitou-a nos olhos. Mesmo sem dizer uma só palavra, foi como ele tivesse dito: essa graça também é estendida a você, minha amiga. Betânia lembrou-se dos outros ensinamentos de Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque vocês reparam no cisto que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os seus pecados estão perdoados. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Mateus 7, 1 a 3, 9, 12 a 13, 2 e 6. Assim como o paralítico, ela também estava paralítica e aleijada, mas de uma forma diferente. Sentia-se enredada num círculo de pecados do qual não tinha condições de se libertar. Porém, todas as vezes que ouvira Jesus falar, sentia-se atraída pelo tilintar das chaves que a libertariam. O burburinho em toda a cidade era: quem é esse que perdoa pecados? Ela sabia, no fundo do coração ela sabia, que aquele era o Messias prometido. Aquele de quem Isaías falara. O nome de Jesus foi citado por Isaías, não? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Isaías a descreveu perfeitamente: pobre, oprimida, cativa, prisioneira, pesarosa, triste e desesperada. E se Jesus perdoou a mulher surpreendida em adultério e o paralítico na maca, talvez possa me perdoar também, ela pensou esperançosa. Ah, como seria bom ser libertada do seu passado, ser libertada da vergonha e da condenação por causa da sua vida pecaminosa e pervertida. Ser libertada do silêncio, do afastamento e dos olhares cheios de ódio das mulheres do vilarejo. Ser libertada da violência e dos maus tratos contra seu corpo, infringidos por homens dispostos a pagar por alguns momentos de prazer. Ser libertada da enfermidade da sua alma. Agora, ao saber que ele estava na cidade, ela sentiu-se impelida a correr até ele e adorar aquele que poderia libertá-la. Preciso ir onde ele está, disse baixinho, mas não posso chegar de mãos vazias. Que presente eu poderia levar para esse homem santo? Ela desviou o olhar do chão sujo e pousou no frasco de alabastro em cima do manto surrado. Sua capacidade de demonstrar amor verdadeiro havia sido bem fechada com uma tampa. Da mesma forma que o unguento naquele frasco frágil, frio, duro, impermeável. Segurou a fina peça egípcia de mármore. O frasco de tonalidade bege claro, esculpido delicadamente, continha nardo puro, um perfume caríssimo. As veias da pedra, em forma de plumas, fizeram-na recordar-se dos caminhos tortuosos e retorcidos da sua vida, e a pedra fria refletia seu coração endurecido. Mas, de repente, ela lembrou-se de como o olhar de Jesus começara a aquecer e atravessar a superfície glacial da sua alma. Cada lembrança extraía uma lasca da pedra protetora que a caracterizava. Eu também não a condeno. Foi o que ele disse, ela sussurrou. Embora o frasco fosse pequeno, a ponto de caber na palma de sua mão, o perfume dentro dele era tão forte que podia impregnar um cômodo inteiro.
Era seu único bem valioso. O que posso oferecer a Jesus? Ela se perguntou. Vou oferecer tudo o que possuo. A mulher abriu caminho entre as multidões nas ruas empoeiradas de Cafarnaum. Você ouviu? Você ouviu? Ela perguntou. Fiquei sabendo que Jesus veio a essa cidade. Sabe onde ele está? Sei, alguém disse com zombaria. Mas o que ele haveria de querer com alguém da sua laia? Onde ele está? Ela explicou. Por favor, diga-me onde ele está. Está jantando na casa de Simão, o fariseu, mas você não será bem recebida. Sem fazer caso do aviso, ela levantou a barra do manto, segurou firme o pequeno frasco junto ao corpo e correu para a casa do fariseu, que todos conheciam. Betânia atravessou impetuosamente as portas de madeira e olhou ao redor à procura de Jesus. Você não pode entrar aí, alguém gritou. As mulheres são proibidas de entrar. Vai ter de ficar aqui como nós, para pegar os restos de comida. Eles não entenderam que ela não estava ali para buscar comida, estava chegando para prestar uma homenagem. De repente, ela o viu. Lá estava ele, reclinado à mesa lotada, virado para o lado esquerdo com os pés atrás de si. Como se ele e ela fossem as duas únicas pessoas na sala, Betânia caminhou devagar e intencionalmente na direção dele. Com os olhos cravados em seu Salvador, ela prosseguiu com determinação. Os homens começaram a desviar a atenção da conversa, acompanhando-a com o olhar enquanto ela atravessava a sala. Alguns a conheciam por sua reputação, outros porque eram seus clientes. Lentamente, sem tomar conhecimento dos olhares condescendentes de todos os homens convidados para o jantar, ela ajoelhou-se empolgada ao lado de Jesus e envolveu os pés dele com as mãos. Aqueles pés preciosos, lágrimas encheram-lhe os olhos e começaram a cair como gotas de chuva. Em seguida, as gotas salgadas abriram o caminho por entre as máscaras endurecidas dos olhos de angústia reprimida e jorraram como uma fonte inesgotável. Escandalosamente, num ato reservado apenas ao marido, Betânia tirou os grampos que prendiam seus cabelos pretos e brilhantes, deixando-os cair como cascatas sobre os ombros. A seguir, segurou os cachos e acariciou os pés de Jesus com eles. Lágrimas de gratidão e adoração corriam o tempo todo por seu rosto, marcado pelo tempo enquanto ela cobria de beijos os pés do Salvador. O silêncio tomou conta da sala e todos os olhares fixaram-se naquela mulher ajoelhada aos pés de Jesus. Todos os olhares masculinos, olharam-os embasbacados. Chorando ainda, a mulher pegou o frasco de alabastro de dentro do manto. O amor borbulhou dentro dela e exigiu ser liberado. Ela quebrou o gargalo do frasco. O perfume outrora usado para atrair os homens para uma noite de paixão pecaminosa foi esvaziado naquele que a atraíra para uma vida de graça gloriosa. Tão logo o frasco foi quebrado, ela sentiu-se curada. O aroma do nardo precioso caiu do frasco e envolveu a sala. Ela derramou o conteúdo nos pés do mestre amado. A fragrância da graça envolveu a sala e sedimentou naquelas pessoas desconhecidas. Após uma rápida conversa com Simão, Jesus colocou a mão na cabeça de Betânia e disse carinhosamente: os seus pecados estão perdoados, a sua fé a salvou. Vá em paz. Uma análise mais cuidadosa. Quem era aquela mulher? Por que atravessou as fronteiras que separam masculino de feminino e enfrentou os olhares condenatórios da multidão para ver Jesus? Qual era o significado do perfume? O que podemos aprender com o ato corajoso dela? Vamos fazer uma análise mais cuidadosa de como Lucas descreveu a cena. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Lucas 7:36. Simão era fariseu e líder religioso. O nome fariseu significa, de fato, separado ou piedoso. Por serem mestres da lei, os fariseus se separavam dos pecadores e impuros. Traçavam limites restritos entre as pessoas santas e as comuns. Não permitiam ser tocados pelos pecadores. Eram, claro, os únicos que definiam quem era justo e quem não era, o que não era nada justo. No entanto, conforme sabemos, nosso afável Jesus não fazia caso dos limites impostos pelos homens e entrava diretamente no coração humano. Jesus não era um homem comum, mas aquele que veio para salvar pessoas comuns, como você e eu. Desde os pastores na encosta da colina, os primeiros a ouvir as boas novas de seu nascimento, até a mulher à beira do túmulo, a primeira a receber as boas novas de sua ressurreição, todas eram pessoas comuns. Naquela ocasião, porém, Jesus estava jantando com o próprio grupo que em breve o sentenciaria à morte. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora,
Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Lucas 7, 37 e 38. Aqui temos outra mulher sem nome. Dê-lhe o nome de Betânia para ajudar-nos a entender o fato de que ela era uma mulher verdadeira, de carne e osso, não uma personagem de alguma história. Sinto-me particularmente atraída por essas mulheres anônimas, porque podemos preencher o espaço em branco com nosso nome. Ela é conhecida como pecadora, a mulher que ungiu Jesus, ou mulher com o frasco de alabastro. A nova tradução da linguagem de hoje a descreve como mulher de má fama. A verdade é que Lucas não diz que ela era prostituta. Os estudiosos supõem que fosse. O que ela fazia para ganhar a vida não é realmente importante. Poderia ter sido ladra ou até mexeriqueira. Essa é a história de uma mulher pecadora que foi perdoada por Jesus. Ela é uma mulher cuja gratidão transbordou num ato generoso de amor. É isso que está em jogo aqui, não o pecado em particular. O pecado que a caracterizava pode ter sido uma série de coisas. Se nos fixarmos na especulação de considerá-la prostituta, não entenderemos o ponto principal. Talvez você tenha dificuldade de ver Jesus pelos olhos dela, a menos que seja prostituta. Portanto, por ora, vamos retirar esse rótulo dela. Vamos vê-la conforme foi a intenção de Lucas, uma pecadora. Você é capaz de se ver entrando numa sala cheia de olhares masculinos embasbacados? É capaz de provar lágrimas salgadas? É capaz de sentir a gratidão de uma mulher libertada borbulhando dentro de você? É capaz de abaixar-se humildemente aos pés de Jesus com ela? Espero que sim. Não existe lugar melhor onde estar. Não sabemos exatamente onde aquela mulher conheceu Jesus. Pode ter sido no templo, quando os fariseus levavam uma mulher surpreendida em adultério. Pode ter sido num lugar qualquer onde Jesus estivesse ensinando ou realizando curas milagrosas. Não sabemos onde nem quando, mas sabemos em que a algum ponto ela encontrou a graça perdoadora de Jesus. E não podemos esquecer os detalhes de sua intromissão. As mulheres eram proibidas de fazer refeições na companhia de homens. Eram proibidas de servir em reuniões como aquela. Tratava-se de um evento só para homens em todos os sentidos. No entanto, aquela mulher corajosa atravessou o limite estabelecido. Além de acolhê-la, Jesus convidou-a para sentar-se com ele à cabeceira da mesa. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Lucas 7, 38. Como mencionei antes, naquela cultura as mulheres usavam cabelos presos. Soltá-los em público era um escândalo e motivo de divórcio. Cabelos soltos ao vento eram considerados sedutores e reservados apenas ao marido na privacidade do lar. Aquela mulher, contudo, não se importava com as regras da sociedade ou com o que os outros pensavam dela. Sua única preocupação era adorar Jesus, usando seus cachos escuros como toalha de mão. Ela enxugou os pés dele e as lágrimas pararam de correr. No entanto, ela ainda não havia terminado a tarefa. Tinha mais um ato de adoração a executar. Quebrou o gargalo do frasco de alabastro e derramou generosamente todo o conteúdo nos pés de Jesus. Ao ver isso, os fariseus que o haviam convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberiam quem ela está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Lucas 7,39. Simão não estava muito feliz com a intromissão daquela mulher pecadora, muito conhecida de todos. Certamente ficou decepcionado com a atitude de Jesus em relação a ela. Jesus sabia o que Simão estava pensando. Em todo o Novo Testamento, lemos que Jesus conhecia o pensamento das pessoas. Depois de perdoar os pecados do paralítico, Jesus sabia o que os mestres da lei estavam pensando. Mateus 2:8. Quando curou o homem com a mão atrofiada num sábado diante dos fariseus, Jesus sabia o que eles estavam pensando. E mesmo quando um silêncio pairou naquela sala cheia de homens que observavam a mulher adoradora chorando aos pés de Jesus, o mestre ouviu cada pensamento não verbalizado. Simão duvidou da divindade de Jesus por ele ter permitido que aquela pecadora tocasse nele, como se o convidado não soubesse que tipo de mulher ela era. Jesus provou sua divindade ao responder aos pensamentos não verbalizados de Simão. Além de saber que tipo de mulher ela era, Jesus sabia que tipo de homem o fariseu era. Simão achou que Jesus deveria ter corrigido a mulher, mas Jesus o corrigiu. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize o mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais?
Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Lucas 7, 40 a 44. Vamos fazer uma pausa e pensar nas 3 palavrinhas que mudaram a vida daquela pecadora. Vê esta mulher? Em seu livro Bad Girls of the Bible, Garotas Más da Bíblia, Liz Curtis Higgs salientou que Simão a vira, mas somente pelo que ela era, e não quem ela era. Olhou para sua forma, não para o seu rosto. Olhou para suas ações, mas não a olhou nos olhos nem estabeleceu ligação com ela de pessoa para pessoa. Simão viu uma pecadora. Jesus viu uma filha de Jesus arrependida. Jesus a viu verdadeiramente. Deixou para trás a reputação manchada e viu o coração sincero. Nosso Deus é o Roi, o Deus que vê, e ele viu aquela mulher preciosa ajoelhada aos pés de seu Salvador. Ela sabia o que era rejeição. Sabia o que significava ser convidada para uma festa apenas para ser usada pelos homens presentes no local. Jesus também entendia isso. Estava cercado de pessoas que viam somente o que podiam extrair dele em vez de ver quem ele realmente era. Cura física, pão grátis, água transformada em vinho, saúde mental. Usado? Jesus conhecia a palavra usado. Os homens usaram-na a vida toda e as mulheres tratavam-na com aversão. Jesus, porém, aceitou sua adoração e elogiou sua humildade. Em nenhuma vez ele recuou ou recusou ser tocado por ela. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 7, 44 a 47. Simão convidou Jesus para um jantar, mas prestou pouca atenção nele. Os líderes religiosos faziam um bom espetáculo, mas se esqueciam de reconhecer o convidado de honra. Acontece o tempo todo nas igrejas ao redor do mundo. As pessoas ficam entretidas com o culto e as programações e se esquecem de reconhecer e adorar o convidado de honra, se é que ele foi convidado. No entanto, de repente, chegou alguém que não se esquecera dele. Uma mulher, uma pecadora, rejeitada socialmente, e ela ungiu com perfume. O perfume era muito caro e difícil de ser obtido naquela época. A maioria dos perfumes originava-se de plantas e nenhuma crescia naturalmente na Terra Santa. Tinha de ser importados da Arábia, do Irã e da Índia, entre outros lugares. Em geral, os anfitriões derramavam algumas gotas de óleo na cabeça dos convidados como demonstração de hospitalidade. Imagine que isso certamente ajudaria a amenizar o odor de uma sala lotada de pessoas que não possuíam encanamento dentro de casa nem chuveiro para uma ducha diária. Aquela mulher, contudo, não derramou apenas algumas gotas do nardo caríssimo na cabeça de Jesus. Derramou o frasco inteiro, tudo. Dali a alguns meses, Jesus pagaria um preço exorbitante por nossa liberdade eterna. Mas naquele momento, a mulher deu tudo que possuía em gratidão pela liberdade dela. Foi uma cena de contrastes. Simão não recebeu Jesus com o beijo costumeiro. A mulher não parou de beijar os pés de Jesus desde que entrou na casa. Simão não ofereceu água para lavar os pés de Jesus. A mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Simão não colocou óleo tradicional na cabeça de seu convidado. A mulher derramou um frasco inteiro nos pés dele. Simão olhou com ar de condenação, a mulher transbordou de amor. Simão não ofereceu nada a Jesus. A mulher ofereceu tudo o que possuía. Aquela mulher não pediu nada, mas recebeu tudo. Encontrou cura na casa de um hipócrita, como fez com a samaritana à beira do poço. Jesus virou o holofote para a mulher a fim de ensinar como se deve adorar verdadeiramente. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Sua fé a salvou. Vá em paz. Enquanto as lágrimas da mulher lavavam os pés de Jesus, as palavras dele lavavam a alma dela. Não foi o que ela fez que a salvou, mas aquilo em que acreditou. Ela não disse uma só palavra, mas suas ações falavam bem alto. Jesus sabia o que se passava no coração dela, da mesma forma que sabia o que se passava no coração de Simão. Paulo escreveu: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Lembre-se, graça é um dom que não merecemos receber. Nós a recebemos pela fé. A mulher não recebeu a salvação por suas ações, mas recebeu essa dádiva pela fé. Finalmente, Jesus disse: vá em paz. A paz sempre acompanha o perdão. Da mesma forma que a mulher surpreendida em adultério, ela foi libertada para começar de novo. Quando reconhecemos a Jesus, ele sempre dá uma meia volta em nossa vida e nos ordena a ir. Em A Mensagem, lemos o seguinte: tenha uma vida abençoada. A mulher foi libertada de um passado vergonhoso. Estava livre para derramar louvor. Libertada de um passado doloroso. Anos atrás, eu estava fazendo uma palestra num congresso de mulheres. Durante o tempo em que não estava palestrando, eu me sentava na plateia com as ouvintes. Em determinada sessão, uma moça chamada Lisa sentou-se à minha frente. Durante os momentos de adoração, Lisa levantava as mãos e adorava a Deus como se os dois estivessem sozinhos no ambiente. Obrigada, Jesus, ela exclamava de vez em quando. Algumas pessoas se incomodaram com aquela demonstração explícita de louvor. Outros deram um sorriso de compreensão. Mais tarde, conversei com Liz e ela contou-me sua história. Experimentei minha primeira bebida quando tinha 13 anos de idade. Perdi a virgindade aos 14 e fumei maconha pela primeira vez naquele mesmo ano, ela começou a dizer. Nos 28 anos seguintes, corri atrás de tudo para amortecer o sofrimento em minha vida e transportar-me para um mundo diferente, só que apenas temporariamente. Quando terminei o ensino médio, trabalhei num bar preparando bebidas e apanhava de meu namorado periodicamente. Com o passar do tempo, comecei a usar cocaína. A cocaína é muito cara e eu precisava encontrar um meio de sustentar o vício, por isso tornei-me prostituta. A cada encontro eu morri um pouco. Depois tornei-me insensível a tudo isso. Surpreendentemente, fui presa por apresentar cheque sem fundo, não por prostituição. Meu advogado tirou-me da cadeia e entrei num programa de recuperação. Enquanto estava lá, conheci Jesus Cristo. Foi Jesus que me libertou. E ele é a única razão de estar viva hoje. Quando conheci Lisa, ela era casada, mãe de 2 filhos e trabalhava como diretora de um ministério de mulheres numa igreja vibrante e em expansão. Agora diga-me, ela tem ou não tem motivos para louvar a Deus? Claro que tem. Talvez você não tenha sido redimida de uma vida de prostituição ou de dependência química, mas você e eu fomos redimidas da mesma forma de uma vida de pecado e condenação. Todos nós cometemos erros, apenas ocorre de serem erros diferentes. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que olham para o passado com arrependimento. Uma escolha mal feita, uma visita a uma clínica de aborto, um relacionamento sexual de uma noite numa festa da faculdade ou um clique de teclado do computador. São feridas que infligimos a nós e que necessitam de toque terapêutico de Javé Rafá, aquele que cura. A Bíblia diz que antes de conhecermos Jesus, estávamos mortas em nossas transgressões e pecados, Efésios 2:1. Longe de Deus, Efésios 2:13. Sem Cristo e sem esperança, Efésios 2:12. Inimigas de Deus, Colossenses 1:21. Vivendo nas trevas, 1 Tessalonicenses 5:4. Trevas em forma de pessoa, Efésios 5:8. Escravas do pecado, Romanos 6:17. Condenadas, Romanos 8:3. Incapazes de agradar a Deus, Romanos 8:8. E agora, graças à obra consumada de Jesus Cristo na cruz e nossa decisão de segui-lo, estamos vivas com Cristo, Colossenses 2:13, mais que vencedoras, Romanos 8:37, reconciliadas com Deus, 2 Coríntios 5:18 e 19, unidas com Cristo, 1 Coríntios 6:17, amigas de Deus, João 15:15, vivendo na luz de Cristo, 1 Pedro 2:9, luz em forma de pessoa, Mateus 5:14, escravas da justiça, Romanos 6:18, aceitas, Romanos 15:17, justificadas, Romanos 5:9, redimidas, Gálatas 3:13, santificadas, 1 Coríntios 6:11, lavadas, 1 Coríntios 6:11, perdoadas, 1 João 1:9, seladas, Efésios 1:13, libertadas, Romanos 8:2, aperfeiçoadas, Colossenses 2:10. Agora diga-me, temos ou não temos motivos para louvar a Deus? Quase não consigo me conter. Libertada para derramar louvor. Enquanto eu palestrava num congresso em Nova York, minha amiga Jerry estava dirigindo um culto de adoração. Jerry
e eu gostamos muito de adorar o Senhor em público livremente. E não há nada melhor que uma sala lotada de mulheres que participam do louvor conosco. No entanto, naquele determinado evento, parecia que as mulheres estavam um pouco reservadas. Nós duas sentíamos um ambiente um pouco frio. As palavras saíam da boca daquelas mulheres, não do coração. A melhor maneira que conheço para descrever essa situação é a adoração morna. E em todos nós conhecemos a opinião de Deus sobre morno. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,16. À minha direita, porém, avistei uma mulher de meia idade, afro-americana, com paralisia cerebral, posicionada na primeira fila, sentada numa cadeira de rodas. Apesar de seu corpo contorcido, apesar de ter uma amiga ao lado para limpar a baba que lhe caía inadvertidamente da boca, apesar de não conseguir pronunciar as palavras com clareza, aquela mulher louvava a Deus com todas as suas forças. Não se importou com o que alguém pudesse pensar dela. Quando se tratava de adoração, o assunto era entre ela e seu Jesus. Ela amava Jesus. Amava Jesus sem sombra de dúvidas e demonstrava esse amor. Meus olhos encheram-se de lágrimas quando olhei ao redor e vi todas nós tão ricamente abençoadas, adorando como cristãs indiferentes, mas preocupadas com o que os outros poderiam pensar do que com o que Deus merece. Da mesma forma que a mulher com o frasco de alabastro derramou seu louvor e adoração a quem a libertou, aquela filha de Deus com o corpo preso a uma cadeira de rodas mais espiritualmente libertada, derramou seu louvor e adoração àquela a quem ela mais amava. Como posso deixar de louvá-lo? Ela me disse posteriormente com um som de voz vacilante e distorcido. Ele tem feito muito por mim. Eu gostaria de poder fazer mais por ele. Quero fazer muito mais. Louvei a Deus durante o resto do fim de semana com tudo que havia em mim. E sabe de uma coisa? Vi muros de inibição desmoronarem por toda parte. Mulheres reservadas levantaram as mãos bem alto, cantaram a Deus, não para a tela, e derramaram lágrimas de gratidão àquele que diz: os seus pecados estão perdoados. A sua fé a salvou. Vá em paz. Uma filhinha de Deus com problemas físicos abriu seu frasco de alabastro e a fragrância envolveu toda a sala. Seu louvor derramado fez que todas nós desejássemos nos prostrar aos pés de Jesus. Ela não se importou com o que alguém pudesse pensar dela. Sua única preocupação foi permitir que Jesus soubesse o que ela pensava dele. Quero ser assim. E você? E daí se alguém pensar que sou fanática por levantar as mãos durante o culto de adoração? E daí se acharem que minha voz é desafinada quando canto ao Senhor com todas as minhas forças? E quando bato palmas? O salmista não diz: batam palmas vocês, todos os povos, aclamam a Deus com cantos de alegria. Salmos 47:1. Onde foram parar todas as palmas? Quem siliciou os gritos de louvor? Quem estabeleceu limites entre louvor e reverência e diz que não podem coexistir? E dançar perante o Senhor? Alguns olham com desagrado diante de um movimento suave do corpo. Seja o que for que os outros pensem, fomos libertadas para adorar aos pés de Jesus. Chamo isso de adoração cativante. Atraente, deliciosa, agradável, encantadora, refinada e graciosa. Preste atenção a estes versículos de um homem que sabia como louvar a Deus com tudo que possuía. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmos 9:1-2. O Senhor vive, bendita seja minha rocha. Salmos 18:46. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Salmos 33:2-3. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Salmos 57:9-10. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63:4. A ele clamei com lábios, com a língua o exultei. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Salmos 66:17-20. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmos 68:19. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentastes desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei.
Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Salmo 71, 6 a 8. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Salmos 71, 23. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Salmos 86, 12. Bendigam o Senhor. Salmos 103, 1, 2, 20, 21, 22. Salmo 104, 1, 35. Salmo 106, 48. Salmo 108, 3. Levantem as mãos na direção do santuário e bendiga o Senhor. Salmo 134, 2. E este é um dos meus salmos barulhentos favoritos. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombetas. Louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvemo-nos com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Salmo 150. Podemos aprender muito com a mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos e ungiu-os com perfume. Seu nome é o nosso nome. Jesus perdoou nossos pecados, aceita nossa salvação e promete-nos paz. Fomos libertadas de um passado doloroso e temos liberdade para derramar louvor a Ele. Deus tirou nossa irmã das sombras da sociedade para mostrar a todos nós como é o louvor derramado por uma pecadora. Claro, causou rebuliço entre o pessoal que a observava. Minha irmã, falamos dela até hoje. É o que acontece quando Deus chama uma mulher para o centro do palco e ela lhe obedece. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36.